A paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 77º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um comentário rapidamente. Em 10 minutos é impossível fazer uma coisa ampla, por isso que é um resumo bem resumido. Então eu gostaria de resumir, falar algumas coisas sobre Sansão, que está descrito no capítulo 13, 14, 15 e 16 de Juízes, né? São esses 4 capítulos. A história de Sansão é uma das histórias mais espetaculares que se tem notícia na vida cristã, nos ensinamentos bíblicos, porque Sansão, ele é um homem inteiramente complexo, mas que demonstra muito a nossa vida cotidiana. As características dele parecem muito com as nossas características. Por quê? Porque Sansão, ele nasceu de uma mãe estéril. A mãe de Sansão era estéril e ele teve um anúncio divino de que ela ficaria, de que a mãe, né, no caso a mulher de Manoá, Manoá é o pai de Sansão, a mulher de Manoá ficaria grávida. Só que o anjo veio e falou com ela e não falou com ele. E ela, muito assustada, falou: o anjo falou que eu vou ficar grávida. E ficou muito empolgada. E aí ele falou assim: ó, quando ele aparecer, pede para ele vir falar comigo. Então a gente vê a situação de Sansão, uma situação muito interessante e impressionante também. Como eu falei, não dá para eu falar de tudo sobre Sansão em 10 minutos, lógico. Então eu gostaria de falar pelo menos 2 coisas. A primeira coisa é a respeito do nazireado de Sansão e a segunda coisa da influência da mulher na vida cotidiana. Então, como eu comecei a falar, Sansão nasceu por um milagre e nasceu porque foi um projeto de Deus, né? E ao nascer ele foi consagrado ao Senhor. Essa consagração chama-se nazireado. As leis do nazireu, se você quiser relembrar, está lá no livro de Números, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 20, 21. E aí, no versículo 15, se eu não me engano, fala das características de um nazireu. O que o nazireu precisava? O nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, o nazireu, ele não poderia tocar em nenhum tipo de cadáver, e o nazireu não podia comer uvas e nem o produto da uva, seja suco de uva ou o próprio vinho, ele não poderia beber, né? Então, e tem que ter uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Alguns nazireus ficaram por um período, e aí, ao encerrar o período desse voto, dessa aliança, a pessoa que era consagrada cortava o cabelo e oferecia ao Senhor. Então esse era o voto de Nazireu. E outros faziam votos de Nazireu durante a vida toda. Foi o caso de Sansão, foi o caso de Samuel, foi o caso de João Batista, que já foram consagrados no ventre das suas mães. Então, Sansão teve grandes feitos, grandes coisas Sansão fez. Ele matou um leão com a própria mão. Foi um feito incrível. E aí ele vai pegar 300 raposas, coloca fogo na cauda das raposas, e essas raposas vão correr numa plantação de uva e vai tocar fogo em tudo, né? Além disso, ele com uma queixada de jumento, ele mata 300 não, 1000 homens, ele mata 1000 homens. Foram alguns feitos de Sansão. Esses feitos, eles aconteceram basicamente pelas suas paixões por mulheres, não é? E porque ele desobedeceu a Deus. Então lembre-se que o consagrado, o nazireu, ele não poderia quebrar o seu voto de nazireu. E muitas vezes
a gente quebra os votos que a gente faz diante de Deus. Então, não se esqueça, você é um consagrado, é uma consagrada do Senhor. Então, o seu voto de nazireado, que é um voto de separação, nazireu quer dizer isso, separado, nazireu quer dizer consagrado, ele é para a vida toda, ele não é por um período. Então, seja um nazireu consciente diante de Deus. Sansão, ele teve uma influência das mulheres que ele teve na vida, que foi uma influência negativa. Então, a consagração, ela é por toda a vida, e a consagração tem que ser muito levada a sério. Ele não levou a sério, e aí eu queria falar um pouco então da influência da mulher na vida do homem. Veja, a gente começa vendo Manoá, o pai de Sansão, tomando um posicionamento. Eu acho legal isso, o homem que toma posicionamento, o homem que não é banana, o homem que não deixa de fazer as suas funções, as suas atribuições dadas por Deus. Por quê? Porque o homem é o profeta da casa, é o homem que tem que dar a direção, é o homem que tem que pastorear a sua casa. O anjo chega para a mulher, para a esposa de Manoá, e fala: ó, você vai ficar grávida, o seu filho vai ser isso, Deus vai levantar para guerrear contra os filisteus. E ela fica assustada com isso. Ao invés dela falar assim: não, eu falei com um anjo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Ela foi lá e correu para o marido e falou: ó, o anjo apareceu para mim e disse que eu vou ficar grávida. E aí ele fala assim: eu quero falar com esse anjo. Isso é autoridade. Quando o anjo aparece novamente a ela, ela fala assim: aguarda só um minutinho que meu marido quer falar com você. Gente, isso é fantástico. Mostra não a questão de fragilidade dela, mostra que é o seguinte: olha, eu tenho marido. Né? Tem muitos homens que estão dentro de casa que não servem para muita coisa, não. Não tem voz ativa, não tem autoridade. Manoá falou: eu quero falar com o anjo. Aí vem o anjo, fala com ele, e aí ele vai falar assim: como é que é esse negócio aí? Aí ele fala assim: não, já falei tudo para sua esposa, já indiquei tudo que ela vai fazer. Ele é consagrado ao Senhor, ele é um nazireu. E vai libertar o povo de Israel da mão dos filisteus, que são seus inimigos. Aí Sansão nasce, cresce, aí ele resolve se casar com a Filisteia dá uma birra, porque ele na festa de casamento, ele faz uma pegadinha lá, né? Uma pergunta, ele fala assim: olha, eu vou falar para vocês o que é, uma perguntinha básica. Da sua boca, do seu ventre sai o mel, do feroz sai o mel, né? Essa era a grande questão que ele tinha colocado. Deixa eu ler aqui para não falar besteira. É o enigma de Sansão, aqui no capítulo 14. Ele fala o seguinte: eu vou dar o enigma para vocês decifrar durante 7 dias. Então, se vocês não puderem decifrar, eu vou dar se vocês decifrarem, eu vou dar 30 camisas e 30 vestes festivais. Então, vai falar o enigma. O enigma é o seguinte. É, tá aqui, ó. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Esse aqui era o enigma. E a mulher ficou enchendo o saco, falando com ele, até que ele conseguiu abrir. E a mulher vai lá e fala para os caras, porque os caras ameaçaram, os filisteus ameaçaram ela. E ela vai e abre a boca e ele fala assim: olha, do comedor, quem é o comedor senão o leão? Lhe saiu doçura, o que é senão o mel? Falando de que Sansão havia matado o leão e comido o mel, ou seja, ele quebrou o voto de Nazireu, se aproximando do cadáver, que ele não poderia se aproximar de cadáver, ele quebrou o voto de Nazireu, participando das festas de orgias e tomando vinho, que aí ele não poderia tomar vinho, e ele também quebra o voto de Nazireu quando deixa cortar o cabelo. Né? Então aí ela vai lá e fala para os caras vão lá e aí Sansão vai ter que cumprir o voto dele. Além disso, Sansão, antes de morrer, ele tem um caso com uma prostituta, aí depois tem um caso com a Dalila, aí a Dalila vai e consegue arrancar o segredo dele, que é o último
quebrar a última questão do nazireado, que é cortar o cabelo. E aí, meu amigo, ficou complicado, porque os caras vão lá, cortam o cabelo dele e ele fica fraco e depois ora ao Senhor e seus últimos momentos de vida, ele é levado para o templo de Dagon e lá ele foi humilhado e ele faz uma última oração. O cabelo dele começa a crescer. Ele fala: Senhor, me dá graça para eu fazer aqui o que o Senhor quer que eu faça. E aí ele coloca os dois braços entre as colunas e a Bíblia diz que morrem mais pessoas na morte de Sansão do que durante toda a vida dele. Gente, é difícil resumir a vida de Sansão em 10 minutos. É difícil, mas leia esses 4 capítulos, são tremendos, são especiais, são fenomenais. Tanta coisa que a gente pode aprender nesses 4 capítulos que você, em 20 minutos, você consegue ler esses 4 prestando muita atenção. Risca a sua Bíblia e aprenda muitas coisas de Deus. Amém? Amanhã a gente vai ver uma outra história também magnífica, uma história estranha, mas ao mesmo tempo magnífica. Vai falar sobre um homem chamado Mica e que cria um ídolo e a gente vai ver ali muitas coisas legais, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e olha, não se esqueça, você é um consagrado, uma consagrada do Senhor, você é um nazireu, então honre o voto de nazireu. Deus abençoe e até amanhã.